I pull into my driveway and I see Cindy pacing back and forth, and I said, what's going on, what's going on? Kaylee, something happened to Kaylee, somebody has Kaylee. She's missing, she's missing. Oi, eu sou o Xamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que você ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode ver que sempre consumiram conteúdo de qualidade. Se você quiser contribuir com o canal, as informações vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Casey Mary Anthony nasceu no dia 19 de março de 1986 e vivia na Flórida, que fica nos Estados Unidos. Quando ela tinha por volta dos 19 anos, a vida dela era basicamente sair todas as noites para as boates, festas, e tudo isso era sempre regado a muita droga e álcool. Nesse período, ela vivia junto com os pais, a Cindy e o George, e a única preocupação dela era se divertir. Obviamente que a relação dela com os pais não era uma relação boa, porque eles queriam que a filha tivesse uma vida mais adequada, uma vida mais tranquila, para que ela pudesse ser uma pessoa bem-sucedida. Mas ela não se importava com isso e ela queria apenas se divertir. As coisas pioraram mais ainda quando a Casey acabou descobrindo, aos 19 anos, que estava grávida. Ela pensou nesse momento em colocar o seu bebê para adoção, mas os pais dela não deixaram, dizendo que tomariam conta da bebê e dela, dando todo o suporte possível para que o bebê e ela tivessem uma vida boa. No dia 9 de agosto do ano de 2005, a Casey deu à luz a uma linda garotinha, a qual ela deu o nome de Kaylee, e até hoje ela nunca revelou quem é o pai da Kaylee. Algumas pessoas acham que a menina é filha de um rapaz que sempre viviam junto com a Casey nas festas, e outras pessoas pensam que o pai da Kaylee acabou falecendo em um acidente de carro, mas eles não conseguem ter certeza porque a Casey era conhecida como uma pessoa muito mentirosa. De toda forma, a Kaylee ela era muito amada pelos avós, eles faziam de tudo por ela, eles consideravam a Kaylee uma bênção na família, e descreviam ela como uma menina muito gentil, extrovertida e de um coração puro e limpo. 3 anos após o nascimento da Kaylee, a Casey acabou tendo uma grande discussão com seus pais, porque eles estavam reclamando novamente do estilo de vida que ela estava levando, dizendo que aquela vida não era nem um pouco saudável para ela e para a filha, porque ela acabou se tornando uma pessoa muito ausente, já que ela só queria viver em baladas. Então, obviamente, os pais da Casey consideravam ela uma pessoa irresponsável e que também não tinha nenhuma condição de criar uma criança. A Casey ficou muito irritada de ouvir aquelas verdades na cara dela e acabou indo embora da casa dos pais. Então ela pegou os pertences, as roupas, a Kaylee e foi morar junto com o namorado dela, Tony Lázaro. Mesmo após ela ir morar com o namorado, os pais dela ainda ligavam bastante para saber se ela estava precisando de alguma coisa, se ela estava bem, se estava tudo bem com a Kaylee. Eles sempre perguntavam se ela precisava de ajuda e ela sempre respondia que estava tudo bem, que a Kaylee estava bem, que ela estava feliz, que estava se divertindo, que estava brincando. A Casey evitava de todas as formas que a Kaylee tivesse algum contato com os avós, então quando eles perguntavam pela menina, ela sempre dizia que a garota estava ocupada, que estava com uma amiguinha, que estava brincando, e também disse que tinha contratado uma babá chamada Zeinada Gonzalez, e essa babá estava cuidando da Kaylee. No dia 3 de julho do mesmo ano, os pais da Casey receberam uma ligação de uma pessoa dizendo que o carro da filha deles estava abandonado na frente de uma casa e ele precisava que alguém fosse lá para retirar. Chegando ao local, os pais da Casey perceberam que a bolsa da filha estava lá dentro, junto com a cadeirinha da Kaylee e alguns brinquedos da menina.
Ao verificar melhor o veículo, eles começaram a sentir um cheiro muito ruim que vinha do porta-malas. Então eles abriram o porta-malas e viram vários sacos de lixo lá dentro. Fazia mais de 30 dias que a Cindy e o George não viam a neta. Com isso, eles ficaram muito preocupados e foram até a casa do namorado da Casey para saber se a neta deles estava bem. Chegando até a casa do Tony, eles começaram a fazer várias perguntas para a Casey e a Casey continuou com aquela historinha dizendo que a filha estava bem, que estava tudo tranquilo e que naquele momento ela não estava em casa porque estava junto com a babá. Mas segundo a mãe da Casey, a Cindy, quando ela chegou no local, ela sentiu um forte cheiro de maconha, que provavelmente era do Tony, e com isso ela já começou a desconfiar que a neta não estaria ali no local de jeito nenhum. A Cindy exigiu que a Casey levasse ela até a neta, e a Casey fingiu que faria isso. Então ela saiu andando junto com os pais, fazendo eles de idiota, andando para um lado e para outro, mas acabou que não levava a local nenhum. Eles estavam andando em círculos. Depois de muito tempo enrolando os pais, a Casey resolveu dizer para eles que a babá que ela havia contratado, a Zeinada, que era comumente chamada de Zene por ela teria sequestrado a Kaylee e isso já fazia um mês. Sabendo disso, a Cindy ficou muito desesperada e começou a questionar a filha porque ela não tinha contado nada. Ela disse que não contou nada porque ela achou que poderia resolver tudo sozinha e não queria preocupar ninguém. Também não queria meter a polícia no meio, ela mesma ia resolver. A Cindy obviamente não deu ouvidos à irresponsável da Casey e ligou para a polícia, relatando que já fazia 30 dias que não via a neta e a neta já estava desaparecida durante todo esse período. Quando os policiais questionaram ela sobre o motivo dela não ter avisado antes sobre o desaparecimento da neta, ela disse que só tinha ficado sabendo naquele momento. Uma coisa ainda mais estranha do que a Casey ter ocultado o desaparecimento da própria filha foi que ela continuou vivendo a vida normalmente. Durante esse período em que a Kaylee estava desaparecida, ela continuou com sua vida regrada a álcool, drogas e festas. Então ela não parou por nenhum momento. E as pessoas que tiveram contato com ela disseram que ela estava sempre muito animada e ela não demonstrava estar nem um pouco preocupada com nada. A Casey inclusive fez uma tatuagem escrita Bella Vita, que significa vida boa em italiano. E o tatuador que fez essa tatuagem disse que ela estava muito feliz quando foi fazer. Desde o primeiro momento em que souberam do desaparecimento da neta, os avós da Kaylee fizeram tudo o que podiam para achá-la. Eles levaram o caso até a TV, utilizavam camisetas com o rosto da neta, mas mesmo com todo esse esforço, eles não conseguiram achar nenhuma pista que levasse até o paradeiro da criança. Realmente seria muito difícil de achar alguma informação porque já faziam 30 dias que ela estava desaparecida, e em casos assim, as primeiras 24 horas são fundamentais. Como não existiam pistas, a polícia resolveu interrogar a Casey. Perguntaram onde ela trabalhava e ela disse que trabalhava na Universal Studios. Os policiais pediram para que ela os levassem até lá no local para que assim eles tentassem encontrar alguma testemunha que pudesse dar alguma pista. Ela concordou e foi até o local junto com os policiais, mas chegando lá ela fez a mesma coisa que fez com os pais dela. Ela ficou enrolando os policiais, colocando eles de um lado para o outro, fazendo eles de idiota. Quando os policiais perceberam aquilo que a Casey estava fazendo com eles, ela finalmente confessou que já tinha trabalhado ali, mas tinha sido demitida já fazia muito tempo. Depois disso, a polícia resolveu ir atrás da Zeinada, a Zene, que era a possível babá da Kaylee. Porém, eles perguntaram a Casey se ela sabia alguma coisa sobre a mulher e ela disse que não sabia endereço, telefone, contato, ela não sabia nada sobre a mulher que ela tinha contratado para cuidar da filha dela. Então, obviamente, para a polícia isso não fazia o menor sentido, porque não teria como ela contratar uma pessoa que ela não tivesse nenhum contato. Durante as investigações, eles até encontraram uma mulher com aquele nome, mas ela não tinha nada a ver com o caso, então ela foi liberada. Quando os policiais perceberam que a Zene, que seria a principal suspeita do caso e a possível raptora da Kaylee, não existia, tudo voltou a apontar diretamente para Casey. Para acabar com todas as esperanças da Cindy e do George, no dia 11 de dezembro de 2008,
um homem que estava andando por uma floresta encontrou um saco de lixo. O homem obviamente achou bem estranho um saco de lixo jogado ali no meio da floresta e resolveu cutucar para ver o que tinha dentro. E quando ele fez isso, ele viu um crânio humano. Assustado, o homem acionou a polícia, que rapidamente chegou ao local. A polícia coletou os restos mortais e levou para a perícia para saber de quem era aquele corpo. Mais tarde, a perícia confirmou que aqueles restos mortais encontrados eram da Kaylee. A menina havia desaparecido em junho e seu corpo foi encontrado em dezembro. Como o corpo estava em um local de difícil acesso, que era muito improvável que alguém o encontrasse, ficou claro para todos que aquilo foi premeditado. A Casey novamente foi investigada e os policiais encontraram pesquisas no computador dela que eram muito estranhas. Uma dessas pesquisas era sobre como sufocar uma pessoa. Outros links que eram das pesquisas que ela tinha feito levavam até uma pesquisa de como sufocar uma pessoa utilizando veneno em um saco plástico, colocando o saco na cabeça da pessoa, da vítima no caso. Eles também encontraram no crânio da Kaylee uma fita isolante que ia do nariz até a parte de trás da cabeça, e isso provava para eles que alguém tinha de fato tirado a vida da menina. Infelizmente, os policiais não conseguiram ter certeza absoluta do que aconteceu com a Kaylee devido ao avançado estado de decomposição em que o corpo estava. Infelizmente, devido a isso, o caso foi dado como inconclusivo. 6 semanas após o corpo da Kaylee ter sido encontrado, o avô dela tentou tirar a própria vida. Ele disse que perder a neta foi um baque muito grande. Ele disse que a dor era muito grande e ele gostaria de ter protegido a neta, de ter impedido que aquilo acontecesse. Como a Casey era a principal suspeita daquele crime, não tinha nem como pensar que outra pessoa teria cometido aquilo, ela foi levada até julgamento. O julgamento dela começou no dia 9 de maio de 2011. A acusação alegava que a Casey queria se livrar de suas obrigações como mãe e várias teorias foram criadas para a morte da pequena Kaylee. A primeira hipótese era de que a Casey teria sufocado a filha e depois, sem saber o que fazer, teria jogado o corpo dela na floresta. A outra teoria foi que a Kaylee teria perdido a vida na piscina da casa da família, ela teria se afogado enquanto a Casey discutia com os pais. Quando a Casey viu a filha sem vida, ela se livrou do corpo o mais rápido possível. Infelizmente, tudo ficou no campo da suposição, porque a Casey nunca confessou nada e nunca conseguiram provar nenhuma dessas teorias. Infelizmente, devido ao avançado estado de decomposição em que o corpo da Kaylee estava, não foi possível identificar qual foi a causa da morte. Devido a isso, a Casey Anthony foi absolvida de todas as acusações. Se ela tivesse sido declarada culpada pelo homicídio da filha, ela poderia ser sentenciada à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. Como não conseguiram essa condenação, ela foi posteriormente condenada a 4 anos de prisão por ter mentido para a polícia. A Casey hoje em dia vive uma vida reclusa em outro país e ela dá entrevista às vezes falando da filha e dizendo que sente muita saudade. Como a Casey foi considerada inocente, né, o que eu sinceramente não concordo, eu creio que ela realmente fez alguma coisa com a filha, mas já que a justiça diz que ela é inocente, temos que considerar ela inocente, mesmo que seja difícil de acreditar. Então, como ela foi considerada inocente, até hoje ninguém sabe quem foi a pessoa que tirou a vida da Kaylee. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, comenta o que você acha desse caso aí, deixa aí sua opinião, se você acha que a Casey é inocente ou não. Por hoje é só, até a próxima e tchau!